Olá, pessoal! Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre mochila de hidratação. Quando eu comecei a fazer essa transição de corridas de asfalto para montanha, a diferença mesmo é que quando você vai fazer asfalto, você não fica muito preocupada com o que você vai levar na sua mochila. Você leva uma garrafinha de água para largada e vai abastecendo conforme a organização da prova vai disponibilizando para você. Já em provas de montanha, principalmente ultramaratona e provas que são de autossuficiência, a prova mesmo já disse, é autossuficiente, então você tem que levar tudo com você, o que comer, o que beber, seus equipamentos de iluminação, né? Se é uma prova noturna, sua lanterna, bastão, capa de chuva, anorak e mais. Você vai estar com um peso gigantesco para você levar para a prova. E isso, eu levava tudo, e como eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de passar fome ou passar sede, então eu sempre, para levar 2.000 calorias, eu levo 5.000 calorias. Então eu como muito em prova, eu não como antes da prova, né, assim, na largada, por exemplo, não tomo café da manhã, por exemplo, uma prova que começa de manhã, então conforme vai acontecendo a prova eu vou comendo, e eu como bastante mesmo, então vou fazendo meus petisquinhos aqui e vou correndo. Para montar a mochila, que é a primeira coisa que eu considero muito importante é ler no regulamento e dentro desse regulamento separar tudo que é o item obrigatório da prova. Então os itens obrigatórios eu separo aqui, o que eles estão como sugestões para você levar, coloque aqui aquilo que você já está acostumado a usar e aquilo realmente faz um efeito para você, e eu separo. Então um item, por exemplo, que raramente está colocado numa prova, um exemplo, tá? Então assim, pede os alimentos, o que é para levar, pra gente que é mulher, uma dificuldade é fazer banheiro, principalmente em dias que você está menstruada. Então eu levo, por exemplo, aqueles lencinhos umedecidos, coloco na minha mochila, e a hora que você for fazer banheiro, você se limpa. Outra serventia muito grande, por exemplo, é para depois de um certo tempo, seu protetor começa a sair, né, em provas que está muito calor, principalmente quando é muito, você pega poeira, estradão, você pega a beira de praia, o sol, aí vai ficando aquele sal, né, vai suando, então você passa o lencinho, dá uma limpada, passa o protetor e continua, principalmente pescoço, orelha, que queima muito, então eu acho que isso ajuda muito. Não é um item que eles colocam como obrigatório e muitas vezes não colocam como sugestão, mas uma coisa que eu uso que para mim funciona, então eu sempre levo. Medicação, então eu levo, não é qualquer remédio que eu posso tomar, então eu tô acostumada com esse remédio no meu kit primeiros socorros, que praticamente todas são obrigatórios, eu coloco todos os medicamentos que eu tô acostumada a tomar, curativo, e monta. Então é duas coisas que eu não saio de casa nem para fazer um treino longuinho, digamos assim, é sem água e sem meu kit primeiros socorros. Eu acho que é extremamente importante, é tão quanto você colocar uma meia para você pôr o tênis, para você ir correr. Correr sem meia é horrível. Se você precisar de um medicamento, então pode te custar uma coisa muito mais séria do que, né, um tempo de prova, pode custar até mesmo a tua vida. Então é um item que eu considero extremamente importante. Na hora de colocar dentro da mochila, eu coloco sempre aquilo que eu pretendo usar primeiro por último. Então eu vou levar 3 tipos de refeição para mim comer às 7 da manhã, meio-dia, às 4 da tarde. Eu vou colocando de baixo para cima, conforme eu vou precisando. Sempre de fácil acesso, né? Então, assim, o isotônico, água, eu não gosto de Gatorade, que me enjoa, então eu prefiro Coca-Cola. Então, eu coloco uma coquinha aqui na minha mochila, levo sal, ou compro a cápsula de sal, ou levo sal mesmo, aquele sal de restaurante, eu enrolo no papel alumínio e vou usando. Balinha de goma, pé de moça, pé de moleque, paçoquinha não curto muito não, mas enfim, às vezes vai paçoquinha também. Alguma fruta, aí eu pego sempre maçã, mesmo que ela fica meio oxidada, viu? Não faz mal não mata não, que eu nunca morri por causa disso. Maçã, ameixa é muito boa, você enrola ela é suculenta, depois de um certo tempo ela faz um efeito muito bom pra mim numa prova, então são coisas que eu gosto de levar. Na hora de escolher a mochila em si, eu tenho várias marcas de mochila, vários tipos de mochila, mas a que eu mais uso mesmo é uma que eu comprei já faz um bom tempo, ela não é muito baratinha, mas ela é uma mochila assim, que custa, mas vale a pena. Essas estilo coletinho, eu tenho uma da Salomon, que ela é estilo colete, porque as outras mochilas que eu tinha, por exemplo, eu tenho uma da Kalinge, que ela é boa, que ela tem para você colocar a garrafinha, só que o bolso dela é um bolsão só, então é ruim para você distribuir as coisas, você tem que ficar tirando sempre um para puxar o outro. Então eu gosto de mochila que tem esses bolsos separados, aqui eu coloco coisas que eu vou usar para comer, aqui é para mim comer tal horário, aqui o equipamento que eu vou usar durante a prova, lanterna, câmera filmadora, então eu gosto de que tenha divisórias.
Aí eu tenho uma da Quechua, só que ela é muito grande, ela é muito pesada, é pra uma prova muito longa mesmo, você tem que levar muita coisa. Mas todas elas davam dor nas minhas costas por conta do peso. Essa que eu tenho da Salomon já faz um tempinho mesmo, tá bem batidinha já. Ela distribui o peso aqui nesse coletinho, então não dói minhas costas, não dá dor no ombro. Você volta para casa bem mais, menos dolorida, menos sofrimento. Então é uma mochila que eu gosto. Pra encher, pra arrumar, organizar as coisas da mochila, então assim, eu sempre deixo a água, encho o meu reservatório ou encho uma garrafa de água, deixo na geladeira, eu não, água gelada, eu não coloco congelar. Então, encher o reservatório e pôr no freezer, quando você começa a correr, ela começa a derreter aquele gelo, ela vai virando umas pedrinhas ali, ela fura, então a vida útil daquele reservatório acaba sendo menor, né? Eu já furei uns reservatórios por conta disso. Então eu deixo a água gelada e aí eu coloco e levo minha mochila. Quando tá muito quente, você sabe, daqui meia hora minha água tá fervendo, enrolo bem com papel alumínio, faço uma capa ali, você coloca ela dentro da sua mochila, o reservatório, e por um bom tempo a água está fria, ela não vai ficar gelada, mas fica fria, como se fosse uma térmica, né? E funciona. Para lavar as mochilas, assim, no geral, é a mesma linha de raciocínio de um tênis. Você não pode enfiar na máquina e deixar lá porque vai estragar. Vai limpar, mas com o tempo vai estragando. Então, sempre que possível, lavar a mochila, viu? É muito importante, porque tem gente que você olha para a mochila dá até dó, né? Que a mochila tá sem lavar, mas é muito importante lavar a mochila, principalmente quando elas têm zíper, por exemplo, as minhas de zíper, então passar silicone para poder facilitar para abrir e fechar. Se você suou demais, tomou chuva, é o ideal você lavar ela antes de guardar. Não lavo em todas as vezes que eu uso, mas eu sempre dou um jeitinho para dar uma lavadinha, né? Para poder não levar ela e não estragar tão rápido. Para corrida pequena, para treino, eu uso essas menores, e para uma prova maior, aí eu acabo usando essas mochilas. Para tirar o ar da mochila, aqui não fica aquele clá, 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 sabe, você tá correndo e a pessoa tá com a mochila e começa a fazer aquele barulho, dá vontade de pedir para ela, deixa eu tirar, por favor, esse ar da mochila, porque aquilo detona, gente, machuca até o ouvido da gente. Tá bom? Então, como item obrigatório que eu coloco na mochila é o kit de primeiros socorros. Em dias um pouco mais frio ou que tem que subir algum tipo de montanha, né? Se não for reto, eu coloco o corta-vento. Nesse kit de primeiros socorros tem que ter aquela manta térmica e um analgésico, alguma coisa assim, eu sempre coloco. Protetor solar, mesmo que esteja meio frio, mas leve protetor solar. Água, né, preferência que leve água, uma quantia em dinheiro, né, eu sempre levava dinheiro junto comigo, né, uma quantia de 10, 20 reais, e um dia eu fui num treinamento até com o Mariano da equipe Reveza, e ele até orientando todo mundo, falando, leve uma quantia em dinheiro, né, e eu sempre pensava, compra alguma coisa de comer ou beber, é para isso que eu pensava, e aí ele falou uma coisa muito mais útil do que além de comer e beber, se você se quebrar e você precisar voltar, você se machucou e você tem que chamar um carro, então você não conhece ali, não conhece a pessoa, então você precisa do dinheiro, pagar um carro como garantia para você poder voltar, ou até mesmo comprar um medicamento. Então, é mais nesse sentido, eu espero que seja útil e, bom, com o tempo eu vou tentando melhorar, tá bom? Se cuide, até mais.